Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de resolver alguns exercícios utilizando primitivas imediatas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixe o seu like. Aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha dificuldades em cálculo, por exemplo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é fazer alguns exercícios envolvendo primitivas imediatas. Há um vídeo neste canal no qual eu abordo o conceito de primitiva de função. Lembrando que aqui eu estou tratando com funções reais de uma variável real. Agora, neste momento, o que eu quero é apenas apresentar a resolução de alguns exercícios para praticar como é que determinamos, então, integrais. Uma vez que encontrar uma primitiva para uma função, no fundo, é determinar a integral dessa função. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Então, no exemplo 1, eu vou calcular 3 integrais. Veja, no item A, é a integral de x² dx. Uma primitiva de x² é x³ sobre 3. Portanto, a integral de x² dx é x³ sobre 3, mas como essa integral é indefinida, eu tenho que acrescentar mais uma constante. No item B, eu estou calculando a integral de dx. dx eu posso ler como 1 vezes dx. E uma primitiva para a função 1 é a função x. Portanto, a integral de 1 dx é x mais uma constante. E no item C, eu estou calculando a integral do cosseno de x. Uma primitiva para a função cosseno é seno. Portanto, a integral de cosseno de x dx é seno de x mais uma constante. No exemplo 2, eu vou calcular primeiro a derivada de ln de módulo de x e depois vou calcular a integral de 1 sobre x em 3 condições. A primeira quando x é maior que zero, a segunda quando x é menor que zero e, por último, independentemente do sinal de x, evidentemente considerando apenas x diferente de zero. Então vamos começar com o item A. A primeira coisa que eu preciso determinar é quem é a função ln de módulo de x. E aí, dependendo do sinal de x, eu posso ter duas expressões. Se o x for positivo, módulo de x é igual a ele mesmo. Então, ln de módulo de x vira ln de x. E se o x for negativo, módulo de x vira menos x. Portanto, nessas condições, ln de módulo de x viraria ln de menos x. Evidentemente, com x negativo. Então, quando eu calculo a derivada desta função, no fundo eu estou calculando a derivada dessas duas expressões. No caso de ln de x, a derivada é 1 sobre x. E no caso do ln de menos x, aí eu tenho que utilizar a regra da cadeia. Então fica 1 sobre menos x vezes a derivada de menos x. Portanto, ln do módulo de x', ele vai ser 1 sobre x se o x for maior que zero, e se x for negativo, a derivada de menos x é menos 1. Então vai ficar 1 sobre menos x vezes menos 1, o que também dá 1 sobre x. Portanto, eu posso dizer que a derivada do ln de módulo de x é 1 sobre x. No item B, é solicitada a integral de 1 sobre x dx,
com x maior que zero. Perceba que neste caso, a integral de 1 sobre x dx, como nós vimos do item A, é ln do módulo de x mais uma constante. Aqui eu estou usando ln de módulo, mas como x é positivo, eu poderia escrever somente ln de x. No item C, é solicitada a integral de 1 sobre x dx, agora com x negativo. Então, novamente, a integral de 1 sobre x dx com x negativo também é ln do módulo de x mais uma constante. Porque, como vimos do item A derivada do ln de módulo de x quando x é negativo também dá 1 sobre x. E, por fim, no item D, eu peço a integral de 1 sobre x dx, desconsiderando o sinal de x, apenas lembrando que o x não pode ser zero. Bom, como para x positivo e para x negativo a primitiva é a mesma, então, novamente, essa integral eu vou escrever como sendo ln do módulo de x mais uma constante. No exemplo 3, eu estou supondo que eu tenho alfa, uma constante não nula. E nesse sentido, eu vou calcular a integral de x elevado a alfa dx. Uma coisa que eu quero observar é o seguinte. Por que alfa, neste caso, está sendo considerado diferente de zero? Porque se alfa fosse igual a zero, x elevado a alfa é 1. E, portanto, essa integral, como já vimos, viraria x mais uma constante. Agora, se alfa for diferente de zero, eu preciso ainda considerar duas situações. A primeira situação é alfa diferente de menos 1. E por que eu tenho que considerar esta hipótese no primeiro momento? Porque, perceba, uma primitiva imediata que viria para x elevado a alfa dx é x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Perceba que essa expressão só faz sentido se o alfa for diferente de menos 1. Porque se o alfa for igual a menos 1, eu teria um denominador nulo, o que seria completamente absurdo. Portanto, eu vou considerar que para alfa diferente de menos 1, a primitiva desta função é esta, e portanto eu vou dizer que a integral de x elevado a alfa dx é x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1 mais uma constante. Agora, se alfa for igual a menos 1, então a integral de x elevado a alfa dx vai ficar a integral de x elevado a menos 1 dx, que eu posso escrever como a integral de 1 sobre x dx. E como nós vimos, isto é ln do módulo de x mais uma constante. No exemplo 4, eu vou ter 4 integrais para calcular. Então vamos a elas. A primeira é a integral de x raiz de x dx. O segredo aqui é fazer o seguinte. Raiz de x eu posso ler como x elevado a meio. E, portanto, o meu integrando vai ficar x vezes x elevado a meio. Eu conservo a base e somo os expoentes, então isso fica x elevado a 3 meios dx. E isso é x elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1, mais uma constante. Agora, quando eu somo 3 meios mais 1, isso fica 5 meios. Então, isso fica x elevado a 5 meios, dividido por 5 meios, mais uma constante. Agora eu vou fazer essa divisão de frações, conservando o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo. Portanto, isso fica 2/5 vezes x elevado a 5 meios, mais uma constante. Se eu quiser voltar isso para a forma de raiz, isso ficaria 2/5 da raiz quadrada de x elevado a 5 mais uma constante. No item B, é solicitada a integral de x ao cubo mais 1 dividido por x dx. O segredo aqui é separar esta fração em soma de frações. Veja, eu posso escrever o integrando da seguinte forma. A integral de x ao cubo sobre x mais 1 sobre x
dx. O que me leva, então, a integral x ao cubo sobre x, x quadrado, mais 1 sobre x dx. Como a integral de uma soma é soma de integrais, então, na realidade, eu vou apresentar a integral para esta função somada com a integral desta função. Como eu estou calculando uma integral indefinida, então, a hora que eu integro x quadrado, eu tenho uma constante que vai aparecer. A hora que eu integro 1 sobre x, eu tenho uma outra constante que irá aparecer. Então, eu tenho uma constante somada com outra constante. Então, eu vou juntar essas duas constantes que apareceriam no processo de integração dessas duas funções em uma só. E, portanto, a integral nesse caso vai ser x ao cubo sobre 3, que é a integral de x quadrado, mais ln do módulo de x, tendo em vista que ln de módulo de x é primitiva de 1 sobre x, mais uma constante. No item C, é solicitada a integral de 1 sobre 1 a x quadrado dx. Uma primitiva para essa função é arcotangente de x. Portanto, essa integral será arcotangente de x mais uma constante. E, por fim, no item D, me é solicitada a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx. Uma primitiva para esta função é a função arcosseno. Portanto, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx é arcosseno dx mais uma constante. No exemplo 5, é solicitado o cálculo de duas integrais. Veja, a primeira integral eu vou dizer que é imediata, porque a integral da secante ao quadrado dx dx é tangente de x mais uma constante. Por que eu estou usando tangente? Porque quando eu considero secante quadrado, uma primitiva para secante quadrado é tangente, tendo em vista que a derivada da tangente é secante ao quadrado. No item B, eu tenho que integrar a função tangente quadrado dx. Então aqui eu vou usar uma identidade trigonométrica, que vai ser bem útil. A identidade que eu vou usar é a seguinte: 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Portanto, a tangente quadrado vai ser secante ao quadrado menos 1. Logo, quando eu estiver integrando a tangente ao quadrado de x dx, quando eu estou fazendo essa integral, isso é a mesma coisa que integrar a função secante ao quadrado de x menos 1. E aí, como vimos do item A integral de secante ao quadrado é tangente de x, menos a integral da função 1 é x, mais uma constante. E, portanto, isso encerra o exercício. No exemplo 6, eu vou verificar que a integral da função tangente é menos ln do módulo do cosseno de x mais uma constante k. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar aqui é com o domínio da função tangente. Porque, veja, a função tangente não está definida numa série de pontos. Ela não está definida em π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2. Então, primeiro eu vou pegar o maior intervalo possível no qual a função tangente esteja definida. Assim, eu vou supor que o domínio da função f de x igual a tangente de x é um intervalo da forma. E aí, para representar o maior intervalo, eu vou usar 2k mais 1 π sobre 2, 2k mais 3 π sobre 2. Isso para algum k inteiro. Como é que eu concluo que o intervalo precisa ter esta cara? Veja, a função tangente não existe
em menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, no intervalo entre menos π sobre 2 a π sobre 2, ela está definida. Mas ela também não existe em 3π sobre 2. Mas no intervalo entre π sobre 2 e 3π sobre 2, ela está definida. No intervalo entre 3π sobre 2 e 5π sobre 2, ela está definida. E assim por diante. Então, veja, no fundo, os intervalos nos quais a função tangente está definida, ela começa com um múltiplo ímpar de π sobre 2 e o subsequente ímpar também múltiplo de π sobre 2. Por isso que eu escrevo dessa forma, porque um múltiplo ímpar de π sobre 2, esse múltiplo é da forma 2k mais 1. E o subsequente ímpar é da forma 2k mais 3. Isso para algum k inteiro. É assim que determina esse intervalo. Bem, mas perceba que a tangente não precisa estar definida somente num único intervalo. Ela pode estar definida numa união de subintervalos. Mas esses subintervalos terão esta cara. Então, vou registrar isso. Ou união de intervalos desta forma. Então, daí, se o x estiver no domínio da função, eu tenho duas possibilidades. Perceba, se for algo do tipo menos π sobre 2 a π sobre 2, por exemplo, neste caso eu estou pegando ângulos que vão estar no quarto e no primeiro quadrante. E, portanto, o cosseno seria positivo. Ou, se ele está entre π sobre 2 e 3π sobre 2, eu vou estar pegando ângulos que estão no segundo e terceiro quadrantes. Portanto, esse intervalo, ou ele vai representar ângulos que estão no primeiro e no quarto quadrantes, ou vai representar ângulos que estão no segundo e no terceiro. Portanto, ou o cosseno de x vai ser sempre positivo num desses intervalos, ou o cosseno de x será sempre negativo num desses intervalos. Como eu estou assumindo que o domínio da função pode ser um intervalo específico ou união deles, eu vou considerar os dois casos. Se o cosseno de x for negativo, o que acontece? E se o cosseno de x for positivo, o que acontece? Bom, no primeiro caso, se o cosseno de x for menor do que zero, ou seja, se for negativo, então perceba que quando eu estiver derivando ln do módulo do cosseno de x, isso vai ficar menos, que eu estou tirando agora da derivada. No caso de cosseno de x negativo, o módulo fica menos cosseno de x. Então, isso seria menos a derivada do ln de menos cosseno de x. E, portanto, a hora que eu for derivar essa função, fica menos, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. 1 sobre menos cosseno de x vezes a derivada de menos cosseno de x. Então, até o presente momento, quando eu calculo a derivada de menos ln do módulo do cosseno de x, considerando que o cosseno de x é negativo, isso apresentou-se como menos 1 sobre menos cosseno de x vezes a derivada de menos cosseno de x. Agora perceba, menos com menos dá mais, então fica 1 sobre cosseno de x. A derivada da função cosseno é menos seno. Com esse menos que está aqui na frente, vai ficar seno positivo. Então, vezes seno de x. E isso, seno de x sobre cosseno de x, isso a gente conhece como tangente de x. Então, no caso negativo, ou seja, quando o cosseno é negativo, a derivada de menos ln do módulo do cosseno de x está dando tangente de x. Agora, no segundo caso, suponha que cosseno de x é positivo. Então, neste caso, quando eu estiver calculando a derivada de menos ln do módulo do cosseno de x, isso na realidade vai ser, vou tirar o menos a derivada, e aí vai ser menos a derivada do ln
de cosseno de x. Então isso fica menos, aplicando a regra da cadeia, 1 sobre cosseno de x vezes a derivada de cosseno de x. Agora perceba o seguinte, a derivada do cosseno é menos seno. Com este menos aqui vai ficar positivo. Então isso vai dar seno de x sobre cosseno de x, o que é igual a tangente de x. Portanto, independentemente se o cosseno for positivo ou negativo, quando eu derivo menos ln do módulo do cosseno, isso vira a tangente de x. Portanto, menos ln do módulo do cosseno é uma primitiva para a função tangente. Portanto, quando eu estiver integrando a função tangente de x dx, isto é, menos ln do módulo do cosseno de x, que como vimos, essa função é uma primitiva para tangente, mais uma constante. E isso encerra o exercício. No exemplo 7, eu vou pegar α uma constante não nula. E aí eu vou verificar no primeiro momento que a integral de e elevado a αx dx é 1 sobre α e elevado a αx mais uma constante. Como é que eu farei isso? Eu vou pegar esta função, 1 sobre α vezes e elevado a αx, e mostrar que ela é uma primitiva para e elevado a αx. No item B eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a função 1 sobre α vezes seno de αx e mostrar que ela é uma primitiva para cosseno de αx. Então, façamos isso. No item A, deixe-me pegar a função 1 sobre α e elevado a αx. Eu vou derivar esta função para verificar se de fato ela é primitiva da função e elevado a αx. Perceba, 1 sobre α é uma constante, então eu tiro da derivada. E agora, quando eu for derivar e elevado a αx, eu vou ter que utilizar a regra da cadeia. Então isso fica 1 sobre α vezes e elevado a αx vezes a derivada de αx. Então isso fica 1 sobre α vezes e elevado a αx vezes α. Este α vai embora com este, então isso é e elevado a αx. Portanto, a integral de e elevado a αx dx será da forma 1 sobre α e elevado a αx mais uma constante. No item B, eu vou considerar a derivada da função 1 sobre α vezes seno de αx. Novamente, 1 sobre α é uma constante, então sai da derivada. E aí me sobra apenas para derivar a função seno de αx. Novamente, aplicando a regra da cadeia, isso vai ficar 1 sobre α vezes cosseno de αx vezes a derivada de αx, que é α. Corto este α com este e, portanto, me sobra apenas cosseno de αx. Assim, a integral de cosseno de αx dx é da forma 1 sobre α seno de αx mais uma constante. No exemplo 8, então, eu vou calcular essas 4 integrais. Veja, a primeira integral, e elevado a 2x dx, se nós observarmos o exemplo anterior, nós já sabemos que isso vai ficar meio de e elevado a 2x mais uma constante, porque aqui neste caso quem está fazendo o papel de alfa é o 2. No item B, se nós formos calcular a integral de cosseno de 3x dx, pelo exemplo anterior, isso dá 1/3 de seno de 3x mais uma constante. No item C, quando eu faço a integral de seno de 5x dx, embora eu não tenha feito a integral de seno de αx dx, é facilmente verificável que uma primitiva para seno de αx dx é menos 1 sobre αx cosseno de αx. Portanto, neste caso, isso vai ficar menos 1/5 de cosseno
de 5x mais uma constante. E por fim, no entender, a integral de e elevado a menos x dx, aí usando direto o item anterior, nós vemos que isso dá menos e elevado a menos x mais uma constante. Bem, era isso que eu gostaria de fazer hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.